Boa noite, Rio Grande. Estamos iniciando o nosso programa desta sexta-feira, dia 2 de dezembro de 2022. Estamos já no segundo dia do último mês do ano. 21 graus a temperatura aqui no centro da cidade do Rio Grande. Nesta sexta-feira, muita movimentação na cidade, né? Tivemos o jogo aí do Brasil, enfim. E agora a perspectiva é para o final de semana, né? Final de semana. E agora o dezembro é um mês curto, vamos dizer assim, em termos de dias úteis. Carlos André Batista, boa noite, tudo bem? Boa noite, Ramon. Tu sabe que estamos em mais uma Copa, né? E aí a gente fica lembrando as anteriores, né? Eu estou muito confiante no Brasil. Muito confiante no Brasil, classificado, né? Sim. Então é importante, né, a gente também ver, né, todo esse legado que o esporte tem dado, né? Por exemplo, como aquele caso, né, do libanês que carregou o neto, né, do Tite. Coisa fantástica, né? Que coisa bacana aquilo, né? Todo que mundo atitude, hoje, hein? né? E hoje a tecnologia, né? É verdade. Conseguir localizar. Foi atrás do rapaz. E colocaram ele, né? Ele esteve lá com o Tite, com o neto. O Tite agradeceu. O Tite se emocionou, né? Quando foi falado aquilo ali, tentou, né? Na ocasião ele disse, eu preciso falar com ele, e realmente se oportunizou esse encontro, essa conversa entre os dois. É muito legal isso, muito bacana, porque mostra, né, a humanidade, legado, né? Mostra a humanidade. Ainda temos, né? Exatamente. Ainda temos. A questão e ele nem sabia, né? Não, Na verdade, ele nem sabia, né? Que era neto do Tite, né? Era o neto do Tite. Não sabia. Não sabia. O libanês fez porque o cara é assim, solidário. Solidário, né? Um povo assim, sofredor, né? Sabe o valor da solidariedade, né? É um povo muito sofrido, né? Aquela região lá é muito sofrida, falta d'água, guerras imensas, né? Essa divisão de religiões que é profunda lá, né? Então... Sabes que um dia eu estava conversando com esses rapazes, pessoal que está aí, que veio senegaleses, enfim, que tem na cidade aí, né? E o cara falava muito bem ali, um portunhol aí, tranquilo, dá de entender perfeitamente. E ele falando, né, sobre haitiano. Né? Haitiano. Muito sofrido o haitiano. Muito sofrido. Ele falando, olha, que você não tem noção. Não sei. Nenhuma, exatamente. Do que a gente passa. É verdade. Aí, sabe o que me chamou a atenção? Foi o seguinte, é que estava em determinado local, né, estabelecimento comercial, enfim, tal, e aí um deles, né, um rapaz chegou e pediu batata, tinha ali uma mercearia, né? Sim. E ele pegou 2 batatas inglesas, né? Sim. E pediu uma faca, começou a descascar ali, enfim. Não estava entendendo para que era aquilo, né? Aí depois ele fatiou a batata e tal. E aí tinha pedido ali um pedaço ali de carne, parece que alguma coisa nesse sentido. E aí fatiou 2 batatas. E aí ele tive que perguntar, né, depois para ele, mas o que é isso aí? Então? Curiosidade, né? Alguns comem batata crua. Crua? Que é para inchar no estômago. Barbaridade. E não dá fome. Passar o dia. E não dá fome. Exato. Às vezes a gente fica discutindo, né, escolhendo ração para os nossos pets. É verdade. Né? Sachê. Né? Eu faço isso, né? Eu também. Né? Enfim, tal. O cara estava comendo batata crua para inchar no estômago para não sentir fome. Olha, tem coisas que são, olha, infelizmente, né, acontecem bem ao nosso lado e a gente às vezes não enxerga, né? Verdade. E acho que o ser humano não passa por isso. Não, passa sim, passa. Coisa pior. Exatamente. A gente tem que ter essa percepção que o mundo, né, são bilhões de pessoas aí que vivem com menos de $1 por dia, né? Então, é essa percepção que a gente tem que ter. Né? A gente precisa ser solidário, a gente precisa construir um mundo muito mais solidário do que ele é hoje, né? Esse modo de viver nosso aí, né? Ele está se exaurindo, né? São doenças, né? Estresse. Acho que foi foi quarta-feira, né, que nós comentamos sobre a doença psicológica que afeta, né, depressão. Foi, é uma doença
consequência disso, né? Ansiedade, enfim. Nesse nosso modus vivendi, isso aí leva a isso, não tem né? como. Essa nossa maneira de viver aí está nos esgotando. Está esgotando os nossos recursos naturais, está esgotando nós, enquanto ser humano, né? Mesmo falasse, o Brasil é campeão de consumo mundial. Ansiolíticos e tudo. Campeão mundial. Não, tem resultado, uma coisa que resultado. as pessoas precisam entender, né? Todos nós precisamos entender, na verdade, é que o nosso cérebro, como qualquer órgão, né, do nosso corpo, ele tem limites. Sim, exatamente. Ele tem limites. Por exemplo, o estresse, ele tem um limite. O cérebro tem um limite de suportar o estresse. Sim. O que aconteceu na pandemia, por exemplo, né, das pessoas isoladas, confinadas em casa, enfim, tal, porque o cérebro tem um limite, ele se adapta a alguma situação. Sim. Mas tem limite. Claro. Então, a partir dali, né, começam a surgir as chamadas doenças psicossomáticas em função de que foram ultrapassados os limites. Então, é uma linha tênue muito entre tênue, né? o equilíbrio e sair fora dele. E o devaneio assim, não dá bola, né? A gente devaneio acha, total. assim como o corpo fala que tu tem o limite de pegar um peso, por exemplo, né? Eu peguei agora, estou lá 25 quilos, 10, não sei o quê, a 30 já não dá, porque né, o nosso cérebro tem também é a mesma coisa. Limites de enfrentar situações. Senão ele adoece. E adoece facilmente. Né? E na maioria das vezes o cérebro adoece e as pessoas não tratam. É verdade. Umas porque não sabem, né, custam a serem diagnosticadas, e outras porque não têm condição de tratar. É isso, né? Eu também concordo plenamente contigo. A coisa é isso, né? Se a gente não der um freio aí de arrumação e rever alguns conceitos aí, vai ser cada vez pior. Cada vez pior. Tanto para o planeta Terra, que atingiu 8 bilhões de habitantes agora, né? Foi semana passada, 8 bilhões de habitantes, quanto o próprio ser humano. Ele vai se autodestruir. É uma coisa assim meio autofágica, né? Porque tu vai criando essas doenças psíquicas e cada vez mais é uma sociedade cada vez mais doente, que dá sinais, né? Dá sinais, procura por drogadição cada vez maior, né? Suicídio, né? Que é a atitude extrema. Os remédios que tentam amenizar de alguma forma ou de outra. Enfim, o ser humano procura, né, fugir disso dessa maneira, infelizmente, quando que deveria, né, reordenar a sua conduta. E nós temos hoje, por exemplo, aí, muitos segmentos que trabalham no apoio à saúde mental, temos muitos segmentos que a drogadição, né? Sim, as comunidades terapêuticas. Nós temos muitas comunidades terapêuticas, fazem um trabalho fantástico. Os CAPs, né? Os CAPs, enfim, mas é insuficiente. É insuficiente. Porque o volume é grande, né? O volume é muito grande. O volume é muito maior. E as coisas estão demais também, né? Até demais. Essa questão da violência, a questão da droga, do tráfico de drogas, enfim, do consumo de drogas é uma coisa Essas cracolândias aí, elas estão se evoluindo de uma maneira assim, né? É uma avalanche disso, né? Tu olha que em São Paulo já não consegue mais resolver. Não tem como resolver. E bota pra cá e bota pra lá, e os caras vêm pra cá e vêm pra lá. Zumbis. Os seres humanos transformam-se em zumbis. E ficam ali através da pedra, querem a pedra de qualquer maneira. E para isso se prostituem, roubam, mentem, fazem qualquer tipo de coisa. Qualquer coisa. Fazem qualquer tipo de coisa. Você sabe, Batista e telespectadores, que a gente vê, né? Por exemplo, no nosso hospital psiquiátrico, a maioria dos pacientes internados é questão de drogadição. Né? Drogadição, né? Então, eu vejo que é um negócio muito triste, né? É uma situação muito complicada. As famílias, né, completamente desestruturadas a partir dessas ocorrências. É muito duro, né, para uma família ter, né, um integrante dela internado, enfim, se drogando. É um negócio muito triste, duro, difícil de ser encarado, né? E de difícil tratamento também. Sim, racha a família, né? Quando não acontece separação de marido e mulher, né, os filhos perdem. Enfim, é uma coisa que racha a família. A droga, ela racha a família, destrói o ser humano, né?
aquele que se pressupõe a entrar nesse mundo das drogas, né? Ele vira refém, né? E dificilmente sai. É um submundo, né? Dificilmente sai, se destrói, não tem uma autoestima, enfim, são várias, né? Tu é um estudioso na matéria, novamente falo isso, porque é tudo decorrência da autoestima da pessoa, né? Todo drogado tem uma autoestima muito baixa, muito baixa. Isso é quase que unanimidade, né? Então ele procura nas drogas superar isso aí, mas não consegue. Se afunda cada vez mais. Uma fuga, não tem. Não vai chegar a lugar nenhum cada vez. Destrói a pessoa. Destrói mais. Né? Destrói. E muitas vezes, né, a gente não tem a dimensão do envolvimento dos nossos familiares com a droga. Não. E acha, não, agora vai parar, porque assim e tal, não precisa tratar, não. Onda, né? O usuário de droga é um dependente químico, ele é doente. Ele é doente. Químico. E como tal deve ser tratado. Exato. Como tal deve ser encarado. E às vezes as famílias de vergonha, Batista, não admitem isso. Infelizmente. Não, mas aquilo ali foi só uma... E tem aquela história, não, porque ele só... Uma aventura, né? Foi lá, fumou uma maconha, não sei o que e tal. Isso é só o início. É verdade. Uma coisa leva a outra. Tudo tem porta de entrada, Começa, né, tal, vai indo, tudo depois experimenta, precisa de mais, entrada. tal. Isso é assim. Não tem essa história. Não, agora, outra coisa, né, aquele negócio, é tipo como eu bebo socialmente, né? Não, isso aí não tem. Não existe isso. Né? Porta de entrada. É aquela história, né? Não, eu só vou usar droga hoje, amanhã não vou ter vontade, porque eu controlo. Olha, tem que ser forte, hein? É verdade. Porque é uma dependência química, né? Ela está na tua circulação, está no teu sangue, está no teu cérebro, né? Pede mais, sempre vai pedir mais. É um vício, né? Como qualquer outro, né? Tem vício de jogo de carta. Sim. Né? E tudo é vício. O Prado, o antigo Prado, que a gente dizia, né? O Jockey Club, né? Agora é pela televisão. E tem. Mas tem viciado igual. É vício. O jogo, né? O jogo. A carpeta. O jogo também. A roleta. Tudo é vício. Tudo. Negócio. É verdade. Muito bem, vamos ao intervalo. Daqui a pouco retornamos, aguarde só um minuto. Prepare seu coração. Paperico Papelaria apresenta Roupa Nova. Dia 2 de dezembro, no Teatro Guarani. Ingressos antecipados nos patrocinadores, Lojas Mundo das Capas, Paperico Papelaria ou pelo site minhaentrada.com.br. Patrocínio ACPO Empreendimentos. Roupa Nova de volta em Pelotas, em uma noite emocionante. Realização Morfine Produções. Se você tem aquele pedido especial para fazer para o Papai Noel, tem um espaço muito bacana aqui no Praça Shopping. Ó, são as cartinhas. Papai Noel tá demais, hein? Então não esquece, a magia do Natal está presente já aqui no Praça Shopping Rio Grande. Papai Noel, dá um recado aí. A magia do Natal já chegou aqui no Praça Shopping. Venham conosco. Estamos esperando por vocês. Vem! Ótica Estima. Tradição e qualidade desde 1914. Ótica Estima. General Neto e Shopping Praça. Vem aí, Estação da Copa. A TV Mar e a Estação Cidadania Cultura Lagoa dos Patos vão agitar o antes e o depois dos jogos da Seleção Brasileira nessa Copa, com a participação de vários alunos de diferentes escolas, com muitas atividades, brincadeiras, brindes e muita diversão. Vamos torcer juntos pela nossa seleção rumo ao Hexa. Oferecimento:
Escola de Educação Infantil Corujinha. Matrículas abertas para 2023. Ensino fundamental no Cassino. Wizard, maior rede de ensino de idiomas do mundo. Faça parte você também da número 1, Duque de Caxias, 235. Academia Musculomania, com unidade no centro, na Avenida Presidente Vargas 265 e no Cassino, na Avenida Atlântica, número 50. Bauru da Manu, há 4 anos levando sabor e amor para a sua casa, sempre com combos e promoções imperdíveis. Bauru da Manu, amor em cada mordida. Rua Amanda Maia, 1201, Cassino. Diveriarte, com 3 unidades, no Praça Shopping, Jockey Clube e Avenida Rio Grande, Cassino. Divertudo, tudo em diversão. Praça Rio Grande Shopping. Muito bem, esse é o programa Boa Noite Rio Grande, aqui é a TV Mar, canal 522 da NET, pelas redes sociais. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Alô, Cassino. Alô, Parque Marinha, hein, Batista? Verdade. Hein, pessoal? Lar Gaúcho. Todo, Lar Gaúcho. Lar Gaúcho, centro Navegantes da cidade, ali. né, grande audiência nossa, Cidade Nova. Hein, temos muitos telespectadores que nos assistem pelo canal 522. Eu fico impressionado com o Cassino. Cassino, Está aumentando de telespectadores, nós vamos ter que se instalar lá. Ó, eu Batista, acho. Vamos Agora no verão, hein? no verão. Que tal? Um estúdio de verão, lá, hein? TV Mar. Hein, vamos TV lá pro nossa Cassino. para a nossa gente. Você sabia que desde a meia-noite desta, né, de quinta-feira, nós estamos com redução nas tarifas do transporte coletivo. Viu? Coisa boa. Entrou em vigor os novos valores, né? Novidade é a redução para os usuários que pagarem a tarifa com o cartão comum, aquele que o próprio usuário recarrega. Esses passarão a pagar R$ 13,50. Coisa boa, isso aí. Para quem utiliza o cartão Vale Transporte, onde o empregador é quem deposita as passagens, para o usuário passará a ser cobrado R$ 4,50. 4,50. Mesmo valor para quem optar por realizar o pagamento através dos cartões de crédito e débito. É. Para os estudantes que usam o cartão escolar, o valor da passagem caiu para R$ 2,25. E para quem pagar a passagem em dinheiro, o valor seguirá sendo R$ 4,85. Sim. As novas tarifas do transporte coletivo, muito legal, né? Sim, ajuda, né? E Principalmente ajuda, a quem está ajuda. desempregado, Quem né? tá Eu acho que, desempregado. como ele paga a sua passagem, né? Eu E acho tem que muita nada gente. melhor. nada melhor do que isso, né? Para conseguir um emprego hoje, tu precisa te deslocar, né? É verdade. Né? Então, Eu, caro Batista e telespectadores, alguns dias atrás o vereador Lari, né? Conhece, né? sim. Nosso sim. querido vereador Lari, da Câmara Municipal, ele é da Cidadania, né? Exatamente. Ele postou até nas redes sociais dele, alguma coisa relacionada ao polo naval, que gostaria que fosse formada na Câmara Municipal uma comissão para tratar só do polo naval, do resgate, enfim, do que pode ser feito pelo polo naval. É um assunto, eu achei interessante ter a postagem, a gente sabe que é uma situação que depende do governo federal, enfim, mas que os nossos políticos locais, eles não podem deixar de tratar. Eles não podem deixar de pressionar, eles não podem deixar de acionar os seus deputados. Exatamente. Em Porto Alegre, Brasília principalmente, né? Brasília. Porque para que a gente consiga as coisas aqui para o nosso município, a gente já falou aqui, o caso da termoelétrica, não pode deixar morrer essa história. Exatamente. Olha o investimento, 6 bilhões. Não pode, o martelo não foi batido ainda. Né? E essa questão do polo naval, nós temos o EBR aí no norte, está funcionando. Está funcionando. Né? Estão fazendo os módulos da P79, pode ter outros projetos em andamento também, mas aqui o nosso estaleiro está devagar, né, Batista? Só alguns navios estão ali aportando, né? Carregando de madeira e o gado vivo, né? Sim. Gado vivo também. Mas tá isso é uma acontecendo operação ali. esporádica. Mas é uma operação esporádica, né? Que não é a vocação também. É quebra-galho, né? É. É quebra-galho. É a utilização do cais para carga geral, né? Sendo que a vocação do estaleiro é construção e recuperação, reparo de navios e plataformas petrolíferas. Um dos idealizadores do polo naval, doutor saudoso Antônio Carlos Romanelli, né? É o homem que falou isso a vida inteira e lutou por isso. E morreu lutando por isso. O Dr. Antônio Carlos Romanelli já dizia, né,
ele e o Dr. Carlini, né, lá do Rio de Janeiro, que foram, vamos dizer assim, os desbravadores, né? Na época, juntamente, chegaram aqui no outro mandato, do primeiro mandato do prefeito Fábio Branco. Sim. Se instalou aqui em Rio Grande, né? Instalou não, esteve a prospecção, era o estaleiro Aker Promar. Sim, sim. Isso Paulo mesmo. Haddad, enfim, toda aquela história, por ali começou tudo, né? E o Dr. Romanelli, nosso querido amigo, Antônio Carlos Romanelli, sempre falava que a vocação do estaleiro teria que ser para construção naval e manutenção de navios. Sim, exatamente. Enquanto não tem obra de construção, Até teve esse ano, né? tem de manutenção. Mas ele falava isso como se fosse, como teria que ser normal essa operação. Exatamente. Temos aí os navios da Marinha, rebocadores, que não pode fazer manutenção aqui no estaleiro. Sim, exatamente. Só que o que aconteceu? Aí quando deu o boom aqui da indústria naval, todo mundo só queria construir. É verdade. Não deram bola para a oficina, vamos dizer assim, né? Não. Aí depois roubaram tudo e quebrou. Essa foi a realidade, né? Sim. Todo mundo sabe disso. Isso aí é Bom, público e notório. então, mas eles falavam que, olha, a gente tem que apostar na construção e na manutenção naval. Porque você sabe que nós não temos estaleiro aqui na região. Tá? O estaleiro mais próximo, que nós estaleiros de porte, de grande porte, é em Santos. Tá? E no Rio de Janeiro, depois, né? E aqui, no nosso Cone Sul, aqui, tem um estaleiro grego em Valparaíso, no Chile. E não tem mais lugar nenhum. Nossa. Veja só, né? E eles sempre falavam isso, assisti várias palestras, várias reuniões, participei dessa vocação para... Olha, tem que ter uma oficina. Isso é uma oficina de carro, né? Exatamente. O navio deu não sei o que, bateu lá, não sei o que. Encosta. Olha, a oficina, tem que pintar isso aqui, tem que fazer um reparo. Claro, exatamente. Mas aqui... E precisa, né? Porque precisa. a maresia vai comer daquilo ali, então tem que tirar, A nossa Marinha manda os navios lá para o Rio de Janeiro. Né? Tudo é concentrado, né? A esquadra todinha no Rio. Né? Então, isso tomara, né, que se consiga aí o novo governo, né, que essa vocação novamente aí para o polo naval. Só que a gente nunca mais vai ter aquela avaria que teve, porque era demais também. Aquilo foi um pesadelo de verão. Como eu disse, botaram tudo no bolso. Como eu disse do Porto de Arroio de Sal, um pesadelo de verão também. Nunca mais, aqui, não é né? assim, as pessoas ainda guardam. Não, vai acontecer. Nós poderemos ter a recuperação, mas não naquele molde. Não, e não naquele molde, não naquele modelo, não naquela remuneração absurda Nunca, que é, não né? tem Fora como. de. Não. Enfim. E na quantidade, né? Ganharam muito dinheiro, meu Deus do céu. Aquilo não volta mais. Você sabe. Não tem como acontecer novamente. Eu fiz um evento certa vez, participei de um evento, fui convidado para apresentar um painel sobre polo naval, enfim. Foi lá no CCMAR. Muito bem. Chegando lá, eu anunciei, era uma mesa de debates, enfim, né? No CCMAR, belíssimo local, né? Ali é muito bonito. E eu fiquei mediando, né, um debate entre alguns empresários. Estava à minha direita o doutor, aquele da Ecovix, da Engevix. O que foi preso? Exatamente. Meu nome dele. Daqui a pouco eu me lembro o nome dele. Almada? Gerson Almada. Gerson Almada. Ganhou o título de cidadão Rio Grande. Ganhou na Câmara de Comércio. Não foi? Isso é. Destaque da Câmara de Comércio. O pessoal não sabia, né? E Gerson Almada à minha direita, e à minha esquerda estava o tesoureiro do PT, Paulo Ferreira. Nossa Senhora. Também, que se enredou também, né? Bom, aquele do Rio Grande? Das luminárias do Rio Grande? Isso, aquele das luminárias do Rio Grande, do Carnaval de Pelotas, aí foi um rolo. Bom, o que aconteceu? Olha, depois, uns anos depois, quando eu estava diante de dois enredados lá na Lava Jato, até pelas... Né? Não foi te convocado também? Eu não fui convocado, mas não tinha nada, eu fui só mediar o debate ali, e os dois queridos, o empresário Gerson Almada, que foi idolatrado aqui na cidade, acabou preso. Tu fez o papel de Jesus, então? Eu fiz. Estava entre os dois ladrões. Eu achando o máximo aquilo. Entre os dois ladrões. Que eu estava diante de duas grandes personalidades, né? Uma da indústria naval e o outro da política, e acabaram tudo caindo cofres por cima. Mas faz parte da vida, né? Mas eu tive essa experiência. Tive essa experiência, na época foi muito legal, né? Eu achei que eu estava com a 10. Tava com tudo, Ramon Freitas. Tava com tudo. Tava surfando na onda, hein?
E o negócio estava feio depois. Ei, Aí logo em meu seguida aí Deus do fizeram o estrago todo, né? Meu Deus do céu. Mas o que a gente espera realmente é, né, que a gente tenha uma retomada aí das atividades para aquecimento da nossa região, nosso estado aí, porque olha, ficou muita gente mal, né, Batista? Muita gente mal. Empresários quebraram, faliram, né? Fecharam as portas, porque investiam no O negócio. setor né? hoteleiro. Ah, sim, pousadas, hospedarias, Sim, né? Foram os criadas hotéis. aí as pencas. Essa rede As de hotéis aqui do pencas. nosso amigo aqui do Do Hilário aqui? Do Hilário? Né? né? Seu O Hilário Hilário? tem quatro hotéis, Sim, ele ficou com é verdade. funcionando, né, no momento. É. Veja só, empresário rio-grandino que investiu, Investiu. construiu esse belíssimo hotel aqui, né, o Hotel Vila Moura, né, Sim. executivo, aqui em frente à Praça Mandaré, bem pertinho bem aqui dos nossos pertinho, estúdios. nossa, aqui. Tem o Vila Moura do Cassino, que agora ele transformou. Agora né, não, agora é um prédio, né? Um prédio, Foi um vendido, condomínio né, lá, não sei quem é. fez lá. Né? O hotel, aquele antigo Europa ali, O que é o Europa, Vila né? Moura ali, tradicional Vila Moura. hotel. E o nosso Paris Hotel, histórico. Histórico, né? Né? Então, olha só o estrago que fez, né? Muita gente ficou muito mal, investiu e ficou muito mal, né? Mas, Ficou muito mal. Restaurantes, né? Investiram. meu Deus do céu, foi Deus uma do céu. quebradeira total, né? Então, nós Tem de tivemos... gente lá. Fornecedor de água, tu acredita? Um conhecido meu quebrou, porque fornecia os garrafões, aqueles, sabe? Sim, sim. As pencas. Só que a Ecovix quebrou lá, a Ingevix, enfim, não fez o pagamento. Não. Agora, um pequeno, tu fornece, tu precisa do pagamento imediato. Sim, né? sim. Porque não tem capital de giro para suportar tamanha adiantamento, né? Não. E ele fazia e aí quebrou. Infelizmente, Nós precisamos do polo naval, nós precisamos da termoelétrica. Isso é fundamental. É Isso fundamental para fundamental. fazer o giro na nossa economia, né, Batista? Vai, é na veia, como a gente diz, né? É imposto na Senão, veia para o o negócio município. está complicado aí. O nós município temos vai ver uma outra fase com isso. É. É uma outra fase. É um novo Rio Grande. Então a gente precisa estar atento a isso, cobrar, né? Incentivar a formação de grupos, né? Para que acompanhem, né? Empresários, as nossas lideranças. O próprio governador Ranulfo, né? Pessoalmente se envolveu na questão. O procurador do estado é fundamental a participação dele, de importância. O prefeito Fábio Branco, as nossas lideranças, Câmara do Comércio, né? O CB, que há pouco foi reconduzido Pois na um abraço para o nosso Federação, amigo Antônio Carlos Baqueri O Duarte, CB, reconduzido, né, uma Na das vice-presidências Federação, né? da Federação. vice-presidente da Federação. É um grande cara, né, um cara arrojado, um homem de futuro, um homem de visão, que trabalha aí pelas nossas entidades, foi presidente da Câmara de Comércio, de um Comércio, grande né? trabalho. Antônio Carlos Baqueri Duarte, né, que Assim como a gente pode mandar um abraço também para Paulo Bertinetti, né, o nosso presidente. Paulo da Câmara do Bertinetti. Comércio, que é outro baita lutador, batalhador por Rio Grande. O homem carrega Apesar uma de mochila ser aí, hein? paulista, né, ele está sempre envolvido. Não, né? ele não é paulista. Não, ele veio de Santos. Não, senhor. Quase é. Doutor Paulo Bertinetti. É de Canguçu. Canguçu. Mas É ele de veio de Canguçu. Santos. Quando ele veio de Santos. Mas ele veio porque estava trabalhando lá. Ele veio de Santos. Mas ele nasceu em Canguçu, É, criado em Pelotas, formado em Pelotas, Batista. Tu quisesse transferir o homem para Santos? Não, é que nós temos uma vinculação familiar, Não, sabe? Né? é. O pai é padrinho de casamento dele. É uma grande figura, trabalhei com ele. Né? É verdade. Um cara muito dinâmico, é uma um lutador. Sabe tudo. Né? Tem uma E visão. de área portuária não tem como ele. Hein? Olha, Ele é um grande executivo, grande da área portuária, porque Sim, conhece. sim, é o principal deles. Conhece Porto. É o Conhece o principal gargalo, né? O gargalo. Eu lá na trabalhei essência. também com outro grande empresário da área portuária, foi o doutor Bolívar de Souza Lima, né, da nossa antiga Cotrijuí, depois Termasa, Tergrasa. Era um homem também arrojado, um homem de visão, né, que nos deixou e que tinha também uma visão comunitária muito especial. Ele era um apoiador das iniciativas, ele achava que as indústrias, coisa que pouco acontece hoje, que todos os terminais, enfim, todo mundo que opera lá no distrito industrial tinha que colaborar com a comunidade rio-grandina, tem que se envolver nos projetos esportivos, sociais, Sim. beneficentes, enfim. Ele tinha Deu retorno à sociedade. Ele é um retorno à sociedade. Ele empregava isso, né, aos quatro ventos e fazia. Foi na época do saudoso prefeito Wilson Matos Branco,
o presidente da Comissão de Iluminação da Estrada da Barra, exatamente. Foi ele. Exatamente. Né, que liderou aquele Bancou movimento ele, todo, né? Enfim, tal. Então, um cara que sempre estava disposto a ajudar as grandes iniciativas da nossa comunidade, né? E a gente precisa disso. E hoje, né, o nosso Paulo Berginete é praticamente sozinho, nessa barca aí. Né? Ramon, um recado final, posso não? Pode, eu estou te olhando aqui e acompanhando aqui o nosso cenário, né? É a cidade do Rio Grande à noite, né? Sim. E estou vendo bem aqui na tua frente, tem o Teatro Municipal. Teatro Municipal. E dezembro, né? Dezembro nós vamos ter uma série de eventos, né? Ondas de Natal, começa dia 9 aqui na cidade, 14, 18, 28 e 25 no Cassino. Mas no dia 17, ou seja, amanhã, é dia 3, né? Sábado, dia 3. Sim, dia 3. Depois é dia 10, então no outro sábado, né? Vai acontecer uma cantata de Natal lá no Teatro Municipal. O ingresso é R$25 pelo Simpla, né? E também as pessoas lá, quem está organizando, pede um brinquedo a ser doado no dia do evento. Sabe quem é que vai cantar? Né? Que são as atrações desse evento, dessa cantada que é patrocinada, que é realizada, né, pela Diocese do Rio Grande, os movimentos, enfim, em prol da Casa de Formação Dom Frederico de Doné, né, o meu querido crismou, né, o bispo que me crismou, Dom Ricardo, nosso bispo, né, vai cantar. Canta bem. Ele canta bem. Aí toca bem, toca piano. Cantores do movimento de Emaús, do Eterna Semente, Cacá e Elos Harmônico, Francis Prats, que é um grande, né, cantor de uma música popular, Padre Gigboni e a sua gaita. Outro também. É outro do ramo. A Alviete, o Jonathan, a Pastoral Juvenil Marista, ali, né, do Léo Estima, ali, que incentiva muito, a Vanessa Picaluga, Vanessa Picaluga. A banda Bendito Fruto, o Márcio Coco é sua banda, dono do Colégio Quírios, né? Sim, do Quírios. Lá, o nosso amigão lá, o Márcio, um grande abraço. O Guilherme Vanzin, que toca uma gaita, que é espetáculo, e a Ana Paula. E então, o Carlos André Batista, não bota lá, não, cantar não vou. Não vai cantar? Não, mas não tenho cantava antes, né? Não, é só... Só quando a água mineral está bem gelada, né? E nós teremos, viu, Batista, também no dia 22, será o último evento do teatro, né, desse ano de 2022, a entrega do título cidadão, né? Sim, exatamente. A Câmara de Vereadores vai promover lá no Teatro Municipal, né? Serão os novos cidadãos rio-grandinos. Ainda não temos a lista, né? Quando tiver, nós vamos divulgar aí para os nossos telespectadores. E foi um acerto muito grande fazendo Teatro Municipal. Sim. Muito grande. Tá de parabéns à Câmara Municipal. Valoriza o evento. Exatamente. Né? E é um negócio, é uma tradicional homenagem, né? A maior homenagem, né, por parte do Legislativo. Exatamente. Enfim, nós reconhecimento, temos reconhimento àqueles do poder público, que não são naturais da cidade do Rio Grande e que desenvolvem atividades muito significativas, né? Verdade. Então, dia 22 de dezembro, lá no Teatro Municipal, um grande evento, né, que encerra as atividades do ano de 2022. Né? E quando a gente começa a falar encerra, o ano foi mesmo. Foi mesmo. O Ramon, dezembro tem 16 dias úteis. 16 dias úteis. E as compras, né? Agora vai começar as ofertas, enfim, aí o pessoal se agita muito, né, o Batista? Até o dia 18 tem o fechamento da Copa, então o lugar reduzido, né? Copa do Mundo termina dia 18, acabou o Natal e acabou o assunto. E o Batista, e nós estamos aqui na nossa cidade, né, muito bem servidos de mercados, né, de supermercados. Sim, né? Olha o que está aumentando, né? Acho que nós estamos bem, né? Nós temos muitos grupos de fora aí, tem os grupos locais, o Grupo Guanabara, né? E com grandes investimentos, né? Verdade. Era isso? Tranquilo. Voltaremos segunda-feira com os assuntos do dia, repercussão do final de semana. Aproveitem o fim de semana, nosso Balneário Cassino. Cuidem-se. Abraço, até lá. Bom fim de semana, até lá.